Muito obrigado, professor. Em seguida, nós solicitamos, então, nós passaremos, então, para a apresentação da Universidade de Campinas. O professor Cortes, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Cortes, eu sou professor da Unicamp e coordenador de Relações Internacionais da Unicamp. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite feito pela Tuati, pelo seu presidente, e cumprimentar a todos. Vou, inicialmente, falar sobre a Unicamp e as relações da Unicamp com o Japão. A Unicamp é, assim como a USP e a Unesp, uma universidade pública que tem como patrão o povo do estado de São Paulo. Nós somos uma universidade muito nova, temos 42 anos, mas temos alguns números que são muito bons. Somos a segunda universidade brasileira em número de alunos de pós-graduação, a universidade brasileira com o melhor conceito médio na pós-graduação, e somos também uma universidade de pesquisa e que se dedica muito à inovação tecnológica. Temos uma ambição de nos tornarmos cada vez mais uma universidade voltada para a questão da inovação tecnológica. Esta área toda era uma área de produção de café há 40 anos atrás, e hoje nós estamos plantando ciência e tecnologia. Eu, inicialmente, gostaria de dizer que, para nós, o centenário da imigração japonesa foi muito importante, e, para celebrar esse evento, nós publicamos 2 livros muito importantes, um sobre a história do Japão em 2 línguas, em português e japonês, e também um outro livro sobre a história do ensino da língua portuguesa no Brasil. Esses 2 livros foram publicados pela editora da Unicamp. Nós temos como meta na universidade que 10% dos nossos alunos egressos, este ano de 2008, têm experiência internacional. E nesse contexto é importante dizer que a América Latina, Estados Unidos e Europa ocupam as posições mais importantes em relação às relações internacionais da Unicamp. O Japão é muito importante para nós, mas nós ainda temos poucas relações com o Japão. Nós devemos ter 5 ou 6 alunos por ano apenas vindo para o Japão por ano. Isso é muito pouco face às necessidades. E por isso eu convido as universidades aqui presentes a não só assinarem convênios conosco, mas tentarmos estabelecer formas que viabilizem aumentar o número de intercâmbios, o número de alunos. Isso é muito importante para nós, e existem dificuldades, não só a questão da língua, mas a questão da distância. A questão da distância, a passagem aérea Brasil-Japão é relativamente cara, e nós precisamos encontrar formas de financiamento. Com essas universidades nós temos convênio, com o GIFO é um convênio muito ativo, e nós estamos tentando formalizar um convênio com a Universidade de Tóquio e com a Universidade de Tuati. Para celebrar os 100 anos da imigração japonesa ao Brasil, nós criamos uma comissão, inclusive com participantes, professores de origem japonesa na Unicamp. O professor Armando Fuji, aqui presente, é da comissão, e fizemos uma série de eventos, tanto de cunho cultural quanto de cunho acadêmico, científico e tecnológico. Inclusive viemos agora em outubro para o Japão para celebrar também esse evento com a Universidade de Gifu. Um exemplo da cooperação da Unicamp com o Japão é um projeto muito bem sucedido envolvendo a área de hospital, a área hospitalar da Unicamp, o Gastrocentro, que temos um projeto da JICA muito bem sucedido e que ajuda muito não só a população de Campinas, mas também uma população na África,
sobretudo Angola, que nós temos um acordo com a JICA, um acordo de terceiro países, formando médicos angolanos para trabalhar com um instrumental japonês no Brasil. Nós temos laboratórios bem montados, devido inclusive ao apoio da JICA. E também é importante lembrar, isso que já foi dito várias vezes, toda a importância da imigração e de como que os japoneses ficaram fascinados quando chegaram no Brasil e viram a exuberância natural do nosso país. Campinas, por ser um centro importante de ciência e tecnologia na área de agricultura, sempre se dedicou muito à questão do café, e como os japoneses trabalharam muito no café, eu creio que isso deva ser sempre lembrado, não é? Aqui isso já foi colocado por vários especialistas. Uma coisa que para nós é muito importante é a contribuição, a colaboração entre o Dr. César Lattes e o Dr. Hideki na área de raios cósmicos. O professor César Lattes foi o nosso mais importante físico, um dos mais importantes físicos do Brasil, quase vencedor do Prêmio Nobel, e que teve uma colaboração muito interessante com o Japão durante o seu tempo de vida. Alguns dados importantes que refletem a relação do Brasil com o Japão já foram lembrados. É importante dizer que algumas das medalhas que nós ganhamos nas Olimpíadas, na China, foram em judô, né? Que é um esporte que nós aprendemos com os japoneses e agora já conseguimos ganhar algumas medalhas, né? A cultura japonesa é muito presente na nossa vida no estado de São Paulo. Várias cidades se orgulham da sua população de origem japonesa. Já foi lembrada a importância da colaboração do Japão em relação à agricultura e de todos esses programas. Eu gostaria de ressaltar aqui a importância na pesquisa, sobretudo na pesquisa relacionada ao bioetanol. Essa fotografia mostra um pouco o que é uma produção, uma área de produção de etanol no Brasil. E, como os senhores podem ver, uma das coisas que nós aprendemos no Brasil em relação ao etanol é que precisa de escala, precisa de espaço. É uma atividade que precisa de muito espaço. E para não haver conflito entre a produção de agroenergia e a produção de alimentos, é importante haver muito espaço. E nós vemos, por exemplo, então, dentro desse reconhecimento, a importância das pesquisas relacionadas com fotossíntese. Fotossíntese é uma área muito importante de se estudar conjuntamente. Eu já vi aqui uma apresentação sobre esse assunto, muito importante para nós, sobre engenharia genética. Todo esse conhecimento que existe aqui no Japão relacionado a culturas como arroz, etc., deveriam ser traduzidos em esforços também para a cana-de-açúcar, que é uma cultura que economiza muita terra. 1 hectare de milho ou de arroz equivale a meio hectare, na verdade, de cana-de-açúcar com a tecnologia atual, porque a cana-de-açúcar é uma cultura essencialmente energética e que economiza muita terra. Então, existe aí um paradoxo, porque me permitam os japoneses fazer essa observação, porque o Japão, pelo que eu percebi, tem um objetivo na área de segurança alimentar, de tentar aumentar a sua segurança alimentar, diminuir a sua dependência de alimentos, mas, ao mesmo tempo, tem um programa de produção de biocombustíveis e é difícil, num país que não tem tanto espaço, ser bem-sucedido nas duas áreas. Há que se fazer uma opção entre alimentos e biocombustíveis se o país não tiver muita terra. O Brasil, graças a Deus, não tem esse conflito. Nós temos muito espaço e espaço suficiente para produzir alimento e bioenergia. Mas precisamos da colaboração com o Japão, porque o Japão tem muito conhecimento em áreas de fotossíntese, de engenharia genética, de organismos geneticamente modificados que poderiam ser muito úteis para nós. É importante lembrar a relevância do trabalho dos imigrantes de origem japonesa, dos brasileiros de origem japonesa,